Fala, povo curioso, eu sou a Débora Marques. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho para receber as notificações e compartilhe os nossos vídeos. E vamos para mais um fato. Vocês já pararam para pensar que a Bíblia não é um livro único, mas uma verdadeira biblioteca de textos, escrita por dezenas de autores ao longo de mais de 1000 anos? A história da Bíblia é uma jornada fascinante, cheia de crises, reinados, exílios e revoluções culturais. Os textos que conhecemos hoje nasceram de tradições orais e foram moldados por eventos históricos, se tornando uma coletânea interligada e, ao mesmo tempo, de origens muito distintas. Se você quer entender como a Bíblia foi construída, quem foram seus autores e o contexto de cada livro, prepare-se para uma viagem no tempo. A seguir, vamos mergulhar nos detalhes que moldaram um dos livros mais importantes da história da humanidade. E para dar um toque especial a essa conversa, compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Mal posso esperar para saber o que vocês pensam. É importante dizer que a Bíblia não foi escrita de uma vez, mas ao longo de um extenso período, de cerca de 1200 a.C. a 100 d.C. Os primeiros textos surgiram de tradições orais entre os hebreus, passando por crises como o exílio babilônico, a dominação persa, a helenização e o domínio romano. Com o tempo, essas tradições foram sendo organizadas, editadas e canonizadas, resultando em uma coletânea de textos profundamente interligados, mas de origens distintas. A Bíblia hebraica, ou Tanakh, se organizou em 3 partes: Torá, ou Pentateuco, Profetas, Neviim, e Escritos, Ketuvim. Já a Bíblia cristã acrescenta o Novo Testamento, o Pentateuco. Os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são tradicionalmente atribuídos a Moisés. Porém, de acordo com o portal Tudo que é Interessante, os estudiosos reconhecem 4 grandes fontes responsáveis por esses textos. São eles: Eloísta refere-se a Deus como Elohim. Atribui-se a partes de Gênesis, Êxodo e Números. É considerada uma das fontes mais antigas, talvez do norte de Israel, com traços de um protojudaísmo ainda não plenamente monoteísta. Javista usa o nome Yahvé e traz um estilo narrativo vívido. É responsável por boa parte de Gênesis e Êxodo. Seu texto reflete influências da literatura babilônica e teria sido composto após o século VII a.C. Sacerdotal é responsável por quase todo Levítico e Números. Foca em rituais, leis e genealogias. Teria surgido após o exílio babilônico, provavelmente escrito por uma escola de escribas em Jerusalém. Deuteronomista, autor de Deuteronômio, texto descoberto no reinado de Josias, século X a.C., durante uma reforma religiosa no Templo de Jerusalém. O conteúdo e a linguagem indicam que foi redigido como parte de um movimento político-religioso para centralizar o culto em Jerusalém. De Josué a Reis, os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis contam a história da conquista de Canaã, a época dos juízes e o surgimento da monarquia israelita sob Saul, Davi e Salomão. Tradicionalmente atribuídos a figuras como Samuel, hoje acredita-se que tenham sido compostos ou compilados por escribas deuteronomistas durante o exílio babilônico, século VI a.C. Esses textos, fortemente teológicos, interpretam a história nacional como consequência direta da fidelidade, ou infidelidade. Serviam como reflexão histórica e espiritual para um povo sem pátria, imerso em um império estrangeiro. Profetas. Os livros dos profetas refletem períodos de intensa agitação social e política. Isaías, por exemplo, é composto por 3 blocos. Os capítulos 1 e 39 foram escritos no século VIII a.C., perto da época em que o profeta de fato teria vivido, durante o cerco assírio. Já os capítulos 40 e 55 são do exílio babilônico. Por fim, os capítulos 56 e 66 foram compostos após o retorno do exílio e exaltam o rei persa Ciro como libertador. A fonte destaca que Jeremias pode ter sido escrito pelo próprio profeta ou mesmo por seu escriba, Baruque. O estilo lembra os livros de Reis, o que sugere afinidade com os círculos deuteronomistas. Já no caso do livro de Ezequiel, sacerdote no exílio babilônico, que influenciou diretamente a tradição sacerdotal, há evidentes contribuições de discípulos e editores posteriores. Jó, Salmos e Provérbios. Estas 3 obras levaram séculos para serem finalizados. Comecemos pelo livro de Jó. Sua seção central é um antigo poema sobre sofrimento e justiça divina, cercado por um prólogo e um epílogo narrativos muito mais recentes, provavelmente da época helenística. Salmos, por sua vez, reúne hinos e orações de diferentes épocas. Enquanto alguns foram escritos quando havia um rei em Jerusalém, outros refletem o trauma do exílio. Já Provérbios contém ditados atribuídos a Salomão, mas foi continuamente editado até o século II antes da Comuna de Atenas, influência grega.
Durante o domínio helenístico, após a conquista de Alexandre, o Grande, textos como Eclesiastes, Ester, Rute, Esdras, Neemias e Lamentações ganharam forma. A tensão entre tradição e assimilação cultural transparece neles. Eclesiastes expressa desencanto e ceticismo, Lamentações lamenta a destruição de Jerusalém, e Ester e Rute reafirmam a identidade judaica frente à ameaça estrangeira. Novo Testamento. No século I d.C., surge o Novo Testamento, com textos voltados para a comunidade cristã nascente. O mais antigo deles, o Evangelho de Marcos, escrito entre os anos 65 e 70 d.C., é dirigido a cristãos perseguidos em Roma e apresenta Jesus como Messias sofredor. Mateus, 80 d.C., voltado a judeus cristãos, destaca Jesus como o novo Moisés, cumpridor das profecias hebraicas. Já Lucas, 85 d.C., enfatiza a compaixão de Jesus pelos marginalizados e traz narrativas únicas, como o bom samaritano e o filho pródigo. O texto teria sido escrito por um gentil culto, provavelmente o mesmo autor do livro de Atos, que narra a expansão da igreja. Por fim, temos o livro de João, 90 e 100 d.C., obra profundamente teológica que apresenta Jesus como verbo divino e foca em discursos místicos e milagres como sinais de sua divindade. Epístolas e Apocalipse. As epístolas paulinas, Romanos, Coríntios, Gálatas, entre outras, foram escritas por Paulo de Tarso, figura central do cristianismo primitivo. Em suas cartas, ele formula conceitos como a salvação pela fé, a universalidade da mensagem cristã e a independência em relação à lei mosaica. Ele também escreveu as epístolas gerais, Tiago, Pedro, João, Judas, que trazem exortações e instruções para diversas comunidades, enfatizando perseverança e vigilância contra falsas doutrinas. O Apocalipse de João, escrito por volta de 95 d.C. Na ilha de Patmos, é o único livro do Novo Testamento com linguagem apocalíptica explícita. A obra mistura visões simbólicas, julgamento divino e promessas de restauração e reflete o sofrimento de comunidades cristãs sob o Império Romano. Sua autoria, no entanto, é ainda contestada. Afinal, João teria sido um judeu convertido que escreveu sua visão cerca de 100 anos após a morte de Cristo.